Fala, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos em mais um de Lutador para Lutador aqui na Fight Mode TV, seu novo modo de assistir lutas. Então, antes de começarmos aqui nosso bate-papo, a nossa entrevista aqui no de Lutador para Lutador, eu vou te pedir um favor. Olha aí, é de graça, amigo, de graça. Você não vai pagar nada por isso. Ajuda o canal a ganhar mais seguidores, ao canal ganhar mais relevância aí com o tal do algoritmo. Conhece ele, o algoritmo? Então, ajuda a gente. Faz o seguinte, curte, comenta e compartilha. O tal do Triple C. Então vem com a gente nessa, o que o Fight Mode TV é um canal que ele quer falar de todas as lutas. É um canal da tribo das artes marciais. Você que pratica judô, jiu-jitsu, MMA, capoeira, então esse é o seu canal. Iremos fazer transmissões de eventos, vai ser muito bacana. E para construir essa história, eu preciso de você. Você, fã do esporte, você lutador, você que vive e respira o mundo das lutas. Então vem com a gente, porque esse é o seu canal, o Fight Mode TV. E para falar aqui de Fight Mode TV, de luta, eu tô aqui com casca grossa, o cara que é um perigo, você não pode ficar nem muito perto dele, que é nocaute. Então, se liga aí com o nosso convidado de hoje, Marco Túlio. Fala, Carlão. Prazer estar aqui Devagar com aí você. por causa da mão aí. E aí? Satisfação, cara, estar aqui. Tudo bem contigo, cara? Tudo bem, graças a Deus. Pô, acabou de passar por uma cirurgia, mas já estamos de volta. A cirurgia foi na última luta e cada última luta? Foi, cara, infelizmente. Acontece, né? Faz parte do trabalho. Acabei quebrando a falange, mas já voltei aos treinos. Já voltou? A parte física, né? É, a parte física. Pô, ontem fiz meu primeiro treino de manopla. Legal. Então, não gosto de ficar parado. Então, quando puder voltar a trabalhar com a mão direita, quero estar na melhor forma com o restante do corpo. Legal. Marco, a galera muita gente não te conhecia, a galera do circuito nacional já te conhecia, mas o fã, né, de uma forma geral, ainda não te conhecia. Chegou chegando no Dana White Contender Series, chegou chegando e estreia no UFC, todo mundo assustado. Cara, que esse cara nocauteador vai ganhando todo mundo, já tá criando um burburinho na divisão. Será que esse cara veio para mexer ali com o topo da pirâmide? Mas antes da gente falar aí do Marco Túlio de hoje, lutador do UFC, promessa para o futuro do esporte, eu quero ir lá atrás, cara, conhecer quem é o Marco Túlio. Como é que é a tua origem, cara, a tua família, a tua criação influenciaram na tua personalidade que você hoje leva como atleta profissional? Cara, sou um cara muito família, gosto muito, inclusive sempre que acaba minhas lutas eu gosto de voltar para minha casa, ficar no aconchego do meu lar, da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos da minha cidade, minha família. E, cara, tive uma infância muito boa, sempre fui um moleque muito sonhador, muito brincalhão na minha infância. Realmente, eu acho que eu falo pra galera, eu acho que eu tive a última geração da galera que brincava na rua, que brigava na rua, que jogava bola, aquela loucura de criança mesmo. Hoje em dia é muito difícil, até dói um pouco o coração chegar onde eu moro e não ver a galera brincando, se divertindo igual fazia antigamente. Pô, é uma geração que deu um salto muito rápido. Então, pô, foi um cara muito tranquilo, brigava um pouquinho na rua de vez em quando. Na verdade, mais apanhava do que brigava. Então, cara, eu acho que minha infância me forjou. Eu acho que essa foi a verdade. Era um moleque acima do peso, então, pô, sofri bastante bullying na minha infância. Então, eu acho que a luta me escolheu. Fui obrigado a me tornar mais forte para parar de sofrer bullying. Então, estamos aqui hoje, graças a isso. Você começou a lutar por ser acima do peso, era o gordinho. Sim. Aí o pessoal zoava geral, né? Porque é normal, o gordinho sempre é zoado, Sempre é zoado. faz parte. E aí você, não quero mais isso pra mim, vou fazer luta. Qual foi a primeira luta que você entrou? Cara, quando eu tava, acho que maternal, Jardim 1 ali, eu fiz um pouco de karatê, foi o meu primeiro contato com luta. Bem pequenininho. Bem pequenininho mesmo, mas é só aquele contato de educação física, quando fosse educação Sim. física da época. Depois, com uns 8, 9 anos, mais ou menos, foi onde que minha mãe falou, vou colocar em alguma luta, que eu gostava de luta, vi o filme do Van Damme, ficava louco, viajava, eu falei, pô... O Grande Dragão Branco. Até hoje eu sou viciado, eu falo que vai passar na TV, eu paro tudo. Cara, aí comecei com taekwondo, fiz uns 3 anos, mas não me encontrei.
Meu professor queria que eu competisse na época. Eu falei, pô, eu quero que você compete, eu quero que você compete. Só que uma criança com 9 anos de idade, pesando 85 quilos na época, ia lutar só com os caras de 16, 17 anos, que no taekwondo era por peso, onde eu treinava pelo menos. Então os campeonatos eu ia pegar a galera com 16, 17 anos, que era tudo cara alto, eu era bem baixinho. Eu, pô, não queria, pô, medroso pra Apanhar, né? caramba. Pô, já apanhava na rua, já falei, vou pra lá pra apanhar, quero não. Vou pagar pra apanhar, não, né? Mas, pô, eu acabei dando uma pausa e depois, em um evento de luta, vi o que ia se tornar meu professor dando um nocaute lindo com a joelhada voadora, o Odanir Paraíba de Uberlândia. Eu falei, caraca, mano, eu quero fazer isso também. Meu olho já brilhou ali, e na época tava aquela explosão do Anderson Silva lutando contra o Belfort, e aquilo ali me deixou mais drenado, sabe? Eu falei, caraca, que doidura isso. Eu falei, pô, quero fazer luta, quero fazer luta, quero fazer luta. Aí conversei com meu pai, com a minha mãe na época, aí não tinha condição. Aí eu falei, pô, vou caçar um serviço pra me pagar. Aí eu fui arrumar um trabalho de jovem aprendiz e comecei o Muay Thai. Ah, então foi o Muay Thai, né, que brilhou teus Pô, olhos ali com o teu professor, e aí posteriormente vendo o Anderson Silva também começando a brilhar mundo afora, né, aquela luta foi antológica pô, contra o que Vitor é isso? Belfort, um divisor de águas para o MMA brasileiro em termos de repercussão, né, de furar a bolha, e aí você resolveu, vou lutar, treinar Muay Thai. Você não tinha condições financeiras e foi lá trabalhar de jovem aprendiz para começar a pagar os seus treinos, né? Sim. E você começou no taekwondo, assim, que treinou mais. Você sabia que o Muay Thai brasileiro ele é oriundo do taekwondo? Você É sabia disso? mesmo? Cara, você não sabia Pois é, não. É mas mesmo? é. Pouca gente sabe Eu sei disso. que é bem adaptado, né? A É, galera até fala de Muay por Thai quê? tradicional e o Muay É. Thai... Não, por que que é? Porque o mestre Nélio Naja foi aquele que trouxe o Muay Thai para o Brasil, né? Aqui no Rio de Janeiro primeiro, depois ele foi para Curitiba. Ele trouxe primeiro para a galera do Taekwondo. Todo mundo treinava Taekwondo na época. O Taekwondo era a modalidade mais forte no Rio de Janeiro, assim, a galera do striking. E aí essa galera toda começou a treinar Muay Thai. O mestre Flávio Molina, o mestre o Narani, o mestre Luiz Alves, essa galera. Depois ele foi lá para Curitiba, que pro mestre Rudimar Fedrigo, enfim. O Muay Thai brasileiro, ele na verdade surgiu de uma semente do Taekwondo, porque a maioria eram lutadores de Taekwondo. Depois teve a galera do Hapkido também, a galera do Sim. boxe e tal, mas o Taekwondo foi a raiz ali para que o Muay Thai brasileiro surgisse. Aí depois não, a evolução Que própria do irado. esporte, enfim, o pessoal começou a viajar, ter com mais conhecimento, mas o Taekwondo foi a luta raiz ali no Muay Thai brasileiro. Que irado, você não Legal, né? sabia não. Pô, Essa irado história, demais. E eu treinava Muay Thai nessa época aí. Década É de mesmo? 80, você nem era garoto. Década de 80, eu treinava o nome não era nem Muay Thai, tá? O nome era boxe tailandês. Boxe tailandês, boxe Boxe tailandês. tailandês. Posteriormente é que o nome Muay Thai ficou popular. Mas Que muito da legal. hora. E, cara, como é que foi assim? Você começou no Muay Thai, tava no Muay Thai, né, treinando. Como é que foi o desafio, cara, de migrar pro MMA? O que te acendeu? Foi essa luta do Anderson Silva contra o Vitor? Você já entrou no Muay Thai pensando em ir para o MMA ou não? Isso foi acontecendo naturalmente? Cara, eu pensei sim na época, pô, quero entrar no MMA, mas eu tinha que começar de algum jeito, pô, até tinha que começar engatinhando, não queria dar um passo maior que a perna. Falei, pô, vou começar e ver se eu quero isso, tipo assim, de verdade, sentir, quero lutar pra ver qual que são os passos pra poder chegar no UFC. Ou em algum evento grande, né, que na época era só um sonho gigantesco de uma criança sonhadora. Legal. Então, pô, comecei no Muay Thai, fiz um ano mais ou menos. E quando eu estava trabalhando de jovem aprendiz, acabou que eu tive um incidente e acabei quebrando o plex, Nossa. cara, montando um touro mecânico, você O acredita? touro mecânico? Caramba. Eu era muito competitivo, então na hora que eu peguei o touro, eu fiquei na lateral dele, ficava segurando, peguei no rabo do touro, pá, é desse jeito, eu não caí, todo mundo juntando pra olhar, que eu não... Mano, é doidura, doidura, doidura. Aí a hora que eu caí fazendo rolamento, já caí em pé, só que tá, senti aquele estralo no peito. Entendi. Aí eu fiquei uns 6, 7 meses ali, mais ou menos, pra recuperar. Quando eu voltei, cara, já tinha saído do banco, tava fazendo os cursos preparatórios, trabalhando em outro lugar, tava começando a faculdade, aí, pô, aliás, a faculdade foi depois. Aí tava trabalhando de telemarketing nessa época. Aí eu só tinha um horário que meu professor, na época que eu tava treinando com ele, não conseguia os horários bater. Então eu comecei a treinar com outro cara. Cara, treinei um mês mais ou menos. Ele falou, pô, vai ter uma luta mês que vem, daqui 20 dias, mais ou menos. Você quer ir? Eu falei, pô, quero. Ia ser minha primeira luta. Chegou lá, inclusive, eu lutei com um cara do boxe chinês. Ah, do Lutei Sandá, com, né? pô, chegou lá, eu tinha 90 quilos na época. Aí tinha 3 caras da minha categoria, um de 99 quilos, um de 102 e um de 104. Aí
tipo assim, evento fundo de quintal, né? Evento de academia. Junta os dois mais leves. Que era eu com 90 e juntou com um cara de 99. Cara, né, fez uma guerra, que essa luta é muito engraçada. Nós sai se socando assim, Tem andando pra gravado trás. essa luta, não? Tem no É YouTube. legal. Cara, eu fui conseguindo nocautear no segundo round. Pô, e aquilo me deu aquele frio na barriga de estar pisando no ringue. Pô, viajei pra outra cidade e meu pai morrendo de medo. Tipo assim, meu pai e meu primo. E, pô, você quer lutar mesmo? Tipo assim, um cara bem maior que eu. Eu falei, eu já vim aqui, eu quero, né? Uma cidade que era 100 km. Falei, mano, vamos, tamo aqui, vamos. Pô, foder. Oh, desculpa. Aí, né, acabei saindo com a vitória. Aí eu falei, cara, eu quero mais isso. Aí, pô, já mandei mensagem pro Paraíba, acendeu a chama mesmo, ó, coisa muito louca. Eu falei, cara, eu quero mais isso, quero mais isso. Aí eu mandei mensagem pro professor. Aí eu meio que dei uma saída do serviço por causa dos horários. Não, eu tava conciliando o serviço, que eu parei de fazer o cursinho que eu fazia, curso preparatório. Consegui Preparatório voltar aos treinos. vestibular. Não, era pro... Cara, era pra um banco, concurso. Ah, tá, concurso público. Tava treinando pra concurso. Que é o sonho de toda pessoa, era entrar no concurso pra estabilidade. Verdade. Só vontade que não era minha. Tava fazendo mais pelos meus pais do que por mim mesmo. Eu entendo. Aí consegui, falei, cara, vou começar a fazer jiu-jitsu. E eu falei, pô, eu tenho que estar num condicionamento bom. Eu comecei a fazer crossfit, muay thai e jiu-jitsu tudo em seguida para depois eu ir trabalhar. Aí, pô, surgiu a oportunidade, fiz mais 6 lutas ali, já tava treinando jiu-jitsu já. Falei, pô, quero fazer MMA. Aí surgiu a oportunidade, inclusive contra um cara bem mais pesado novamente, na categoria acima, só que fizeram um casamento de luta lá, batemos 88, eu bati no de 88, o cara tava vindo, ia lutar de 93, meu adversário não foi, o adversário dele não foi, então aí casaram, casou e foi que foi. Aí a partir daí tu falou assim, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Cara, isso aí E como é que foi falar pros teus pais assim, pô, pai, mãe, olha só, eu sei que vocês querem que eu seja bancário, que eu seja aí, mas eu quero ser lutador de MMA. Como é que foi isso, cara? Você quer... Cara, é difícil, eu acho que aceitar, igual meu pai e minha mãe vieram da roça, né, tiveram uma vida bem mais tranquila, mais pacata. Depois meu pai veio pra cidade, minha mãe também, bem novinha, foi arriscar a vida fora, no mundo fora. Então, minha mãe, o sonho dela era trabalhar no banco. O sonho dela? O sonho dela. Ela trabalhou durante quase 30 anos em um banco, então ela queria aquilo pra mim também. Sim, sem dúvida. Então, falar que eu queria sair na porrada com outra pessoa, acho que ela deu um choque de realidade nela, que ela falou, não, pelo amor de Deus, minha mãe sempre foi muito medrosa. Então, ela nunca esperava aquilo. Cara, meu pai falou, se você quer isso, tô com você. Então, foi uma guerra no início, cara, pra eles aceitarem que realmente eu queria lutar. Porra, foi briga demais dentro de casa, a cara meio brava alguns dias. Então, na hora que ela viu que realmente, principalmente pra mim vir pra São Paulo, eu acho que deu um choque de realidade nela mesmo, que eu falei, vou me mudar. E eu fiquei falando durante uns 5 meses, 8 preparando meses. O psicológico dela para essa mudança. Preparando o terreno, eu vou mudar, eu vou para São Paulo, lá que vai ter oportunidade, lá que as coisas vão acontecer. E só que para uma mãe escutar que o filho vai sair fora de casa para trocar porrada em um esporte, pô, que tem um certo preconceito, é muito complicado. Preconceito cara. E risco também, né? Luta, né? Exatamente. E aí, cara, esse foi o seu maior desafio, cara? Você veio para São Paulo, né? É uma cidade gigante, grande, que engole. São Paulo é uma cidade que engole aquele que não trabalha. São Paulo é uma cidade que ela te desafia o tempo todo. Como é que foi, cara? Quais foram os seus maiores desafios? Qual cidade de Minas Gerais? Uberlândia, que é uma cidade grande. É uma cidade grande. É uma cidade grande. Uberlândia é uma cidade grande, uma cidade forte economicamente, uma cidade grande. Mas é diferente o ritmo do que o ritmo de São Paulo. Quais foram os seus maiores desafios, cara? Vindo para São Paulo, saindo, você morava na casa dos seus pais, tudo aquele conforto, né? Você chegava do treino, tinha aquele pãozinho de queijo pronto, aquele cafezinho, tudo bonitinho ali na mesa. E aí você veio para São Paulo, amigo, cidade que engole. Como é que foi, cara, esse desafio? Cara, acho que como falei, sempre fui um moleque sonhador, sempre me vi, não agora, mas sempre no futuro. Falei, pô, lá em São Paulo, lá em Uberlândia ainda, voltando lá, quando eu saí do serviço, decidi, abandonei a faculdade para focar na carreira. Comecei a dar aula, pô, ganhava 300, 400 reais por mês, mas morava com a minha mãe. Sim. Então, tinha uma certa tranquilidade em alimentação, essas coisas, que quando eu vim para São Paulo foi
um boom mesmo. Pô, nunca tive patrocínio, então foi um pouco complicado quando eu cheguei aqui. Cheguei na pandemia, cheguei em um Nossa, mês, não podia pô, nem treinar direito, cara. cara, Pandemia. né? E a parte foda não é nem só treinar, é se manter. Que eu É, dava aula. Então eu é, dava aula aqui. O Diego tinha arrumado uma academia pra mim. Eu falei, pô, São Paulo é muito bom, né? Tipo, pô, paga bem mais. No meu lógico. primeiro mês aqui, cara, eu ganhei 3 vezes mais do que na minha cidade. Eu falei, caraca, mano, que isso? Tô no lugar certo. É aqui que vai acontecer as coisas de verdade. Aí deu um mês, pum, um mês, 2 meses, não sei, pum, pandemia explodiu. Aí tudo fechou, então, cara, aí foi complicado. A gente até brinca, né? Que teve uma época que eu morei na Casa CB, que é uma mansão, tinha 8 atletas, eu, o Elvis Brenner, que tá no UFC, o Daniel Willicat, que tá no UFC, o Lipe Detona. Então, cara, era uma casa muito foda, tirando os atletas que vão entrar também, tenho certeza. E, cara, era uma casa muito louca, todo mundo com sonho, cada um de um lugar do mundo e tá, que era tipo um TUF da vida real. É, Então a gente se juntava, pô, muita gente com dificuldade, nessa época, financeira. dificuldade principalmente financeira. É. Então, cara, dificuldade financeira, dificuldade de abandonar meus pais, que eu acho que me doeu muito, cara, sair de casa, mas era para um propósito maior. Deu vontade de desistir em algum momento? Cara, eu já pensei em alguns momentos que a corda tava roxando, eu falei, caraca, mano, será que é pra mim? Será que eu vou dar conta? Mas ao mesmo tempo eu falei, mano, já tô pagando o preço, e depois que falei, cara, mergulhei de cabeça, tô disposto a aceitar o que vier. Aí eu entreguei. Tudo que aparecia de ruim, eu falei, só mais um preço a pagar, só mais uma pedra no caminho, só mais uma pedra no caminho, e vai jogando as pedras nas costas ali, que um dia as coisas vão acontecer. E o fato de você estar com outros lutadores também que tinham o mesmo sonho ajuda, né? Porque um ajuda o outro na questão mental, emocional, melhor colocando. Sim, Porque quando você a cabeça baixa, o outro está mais feliz e assim vai fazendo uma equalizando para que sim. um ajude o outro, né? Cara, sem dúvida, eu acho que a gente é a média das pessoas que a gente anda. Então, inclusive lá na casa, pô, a gente acordava, tomava o café ali, que a gente, cada um tinha seu quarto, mas todo mundo dividia a cozinha. A cozinha era tipo o ponto de encontro da galera. Acordar, fazia um café, aí falando, não, eu vou correr. Aí eu, não, bora bater uma manopla, não, bora fazer um escolinha de combate, vamos fazer um sparring. Então ali, cara, às vezes você nem queria. Só que você via a vontade do outro, falou, pô, por que eu tô ficando parado, mano? Pô, vou treinar também. Então, indiretamente e diretamente influencia o outro. E quando a gente pensa na dificuldade, tava até falando esses tempos com o Patrícia, com a minha namorada, então eu falei, cara, quando a gente pensa na dificuldade, você olha pro lado, vê o que o cara passou, você fala, mano, a história da gente parece que é brincadeira. Pô, tem cada história cabeluda que você fala, caraca, mano, fulano tá aqui, destemido, guerreiro, acreditando e fazendo acontecer. Então, cara, como eu falo, a gente é incentivado por pessoas próximas, eu acredito Sim. muito nisso, então agradeço muito de ter vindo para São Paulo e justamente ficar na casa. E muito legal. A Chutebox é uma coisa muito legal, que eu entrevistei o Diego aqui, e eu percebi isso, cara. O Diego, primeiro que o olho dele brilha quando ele fala de vocês, né? Isso é muito legal, é uma coisa paternal, né? Ultrapassa a questão do treinador, né? Uma questão paternal. Quando ele fala de vocês assim, os atletas dele, o olho dele brilha, né? Isso é muito legal. E ele falou uma coisa muito interessante, cara, é uma família. Sim, Né? Então, talvez esse fato seja um fato importante, né? O fato de você sair de casa, né? Você vai para uma outra cidade, uma outra cultura, um outro mundo em busca do seu sonho, fica longe dos seus familiares, mas aí você encontra uma família, né? Na Chutebox. Esse é o fator diferencial da equipe? cara, eu acredito que sim. O Diego acolhe, igual me acolheu vários atletas, acolheu várias pessoas de outros lugares do Brasil também, fora do Brasil também. Inclusive na pandemia, o Diego, ninguém tinha condição, o Diego, pô, fez as compras da casa uma época, então, pô, graças a ele que muita gente não desistiu de estar aqui e continuar a caminhada. Então, o Diego acho que tem um papel muito importante, cara. Ele vem mudando e muda a vida, e vai mudar também a vida de muitas pessoas, cara. Ele Muito é um cara legal. foda. Matuto, você gosta que chamem vocês de Marco Túlio ou de Matuto? Cara, Marco Túlio parece que sua mãe tá te chamando, né? Fiz vai, alguma coisa vai tomar errada. bronca, vai tomar bronca. Acho que o Matuto tá vindo, é um nome novo, igual, pô, ninguém me conhecia como Matuto, mais Marco Túlio, então depois começou a pegar o Matuto, tem muita gente, Matuto, Matuto, Matuto. Quem te botou o apelido de Matuto? Cara, foi assim que eu cheguei em São Paulo, foi o Gabriel Mohamed, é um moleque, tava treinando com a gente, aí foi pra cidade dele, abriu a academia,
tomou outros rumos, mas como eu falava, tem um sotaque muito forte, É. então a galera começou, Matuto que é cara mais chucrão, mais na dele, mais bravo, mais bruto, então o cara falou, pô, começou a me coretar, é o Matuto, parece um Matuto, era Jagunço, aí Jagunço. Jagunço virou Matuto. Matuto, fala comigo o seguinte: quais são as suas maiores habilidades, cara? Que você olha assim para o teu jogo e você, assim, pô, minhas melhores habilidades que eu venho forjando são essas. Cara, eu acho que minha maior habilidade dentro da luta, cara, é a leitura de luta rápida. Eu acho que eu tô num presente dentro da luta muito rápido. Eu tô ali, eu consigo ver distância muito rápido, antecipar movimentos muito rápido. Eu acho que eu tenho uma leitura de luta rápida dentro do ringue ali, que eu acho que essa é minha maior habilidade, se eu falar hoje. Isso você construiu, você já desde que quando começou a treinar Muay Thai já tinha essa facilidade de leitura de oponente, como é que era? Cara, na verdade, eu acho que eu vim construindo, cara. Eu sempre assistia às lutas, via como os caras faziam, os grandes faziam. Eu falei, caraca, mano, isso é muito foda. Então ia treinando, tudo é treinável, então eu acho que é uma formação que vem de anos atrás já. Agora você falou das suas habilidades, né? Interessante a sua colocação. Eu nunca vi um lutador falar isso, sobre essa habilidade específica. Ele fala, eu tenho um chute bom, eu tenho isso bem, mas essa habilidade é uma habilidade muito especial, que é um diferencial. E o que você acha para forjar um lutador de MMA? Perfeito não existe, mas o mais próximo da perfeição. Quais habilidades você acha mais importante? Cara, eu acho que fome de aprendizado e dedicação, cara. Porque o cara que acha que já sabe de tudo, ele para de evoluir. E o cara que não é dedicado, ele não vai conseguir chegar no seu prime. Então, se o cara tem vontade de aprender e força de vontade para aprender, para se melhorar, eu acho que é uma junção ali muito poderosa. Cara, o UFC é um sonho, né? Com O certeza, UFC pô, é um que sonho isso. de todo lutador, é lutar UFC, lutar UFC, lutar UFC. É o maior player do mercado, é o que transformou o MMA, né? O UFC transformou o MMA de uma forma geral. E, cara, como foi para você ouvir a notícia que você ia lutar o Dana White Contender Series? Cara, foi muito louco. Eu tava, lembra, como se fosse ontem, tinha acabado de acabar o treino. Na verdade, o Diego tinha me mandado mensagem, eu tava na minha cidade. eh, Aí ele falou, pô, quando você vai estar aqui em São Paulo, é quando você chega e tal? Eu falei, não, Didi, tô chegando segunda-feira. Aí cheguei, fiz o treino normal, acabou o treino, a gente sempre faz o círculo, quando tem que dar uns recados, dá o recado, a gente vai, forma, junta todo mundo. Aí o Didi tava dando os recados e tal, aí ele falou de algumas pessoas, o Lipe tinha entrado no contender também, aí ele foi e falou meu nome, falou que eu ia disputar o contender. Cara, foi muito louco, parece que tudo ficou preto em volta assim, sabe? Falei: "Pô, caraca, tá acontecendo isso mesmo?". Cara, foi muito forte. Falei: "Caraca", na hora já comecei a chorar, falei: "Caraca, mano, que oportunidade bateu". Eu sou um cara que sempre nunca deixou a oportunidade passar, todos que passaram eu agarrei com unhas de dente e, pô, por incrível que pareça, infelizmente não foi a vez que eu entrei, mas cara, foi minha pior luta contra um adversário muito, como que eu posso falar, renomado. Eu acho que foi uma diversidade muito grande que eu passei para essa primeira luta do Contender, principalmente. E o que você aprendeu? Justamente essa é a minha pergunta em sequência. O que você aprendeu daquela luta, primeiro daquela experiência, né? Que é uma experiência única. Sim. Eu acho que do lado de fora, né, como comentarista, eu fico tentando olhar os atletas, assim, os olhos, a expressão corporal, para poder entender, porque é algo único, Sim, único. Aquele evento é algo único. Você está ali com um patrão ali na tua frente. Você tem a entrevista de emprego mais difícil do planeta, amigo. Porque você tem que estar ali, tem que performar. Né? Porque muitas vezes o lutador não entende a leitura do Dana White Contender Series. Ele acha que ele tem que ir lá para ganhar. Não, ele tem que ir lá para performar. convencer. E como é que foi, cara, essa experiência? Irmão? Cara, na verdade, foi a primeira vez que eu senti uma pressão tão grande, tipo assim, de tudo estava acontecendo. De lá pra cá, eu acho que foi a vez que mais senti pressão. Falei, pô, ia lutar com um cara menor, já me colocaram um cara, pô, tipo, 20 centímetros maior do que eu ia lutar. Já tinha feito uma estratégia durante um mês ali, um mês e meio, em cima de um cara pequeno, tive que mudar tudo com um cara grande. Um cara que, pô, de envergadura bem menor, me colocaram um cara com 2 metros de envergadura,
que era o Yusri, que tava num hype do caramba, por causa, pô, Do lutou com o Poitin. Poitin, lutou com o Adesanya, tinha ganhado uma do Poitin, perdeu 2 pro Poitin no Glory, considerado que era um dos melhores strikers do mundo e tal, aquele hype em cima dele. E eu não sei se foi, eu acho muito que o emocional abala o imunológico. Cara, começou a dar tanta coisa e eu sempre sou um cara muito temente a Deus. Então eu tenho certeza que era provações pra ver se eu queria isso de verdade. Cara, no mesmo mês eu já torci o pé, deu uma Torceu o luxação no pé. meu ombro, Caramba. eu travei o pescoço durante 3 semanas, meu Nossa. movimento máximo era daqui pra aqui. Então eu já não fiz sparring, não consegui fazer wrestling, não fazia jiu-jitsu. Cara, eu consegui fazer manopla depois de aquecer bastante e musculação e corrida, que o cara tava travado. Eu falei: "Que é isso?" A gente ficou se perguntando: "Por que esse tanto de coisa logo agora, na luta mais importante da minha vida e tal?" Uma semana antes, minha garganta infeccionou de um dia para o outro, ficou branca, tive que tomar o Bezetacil, com medo de não saber se podia por causa do Isso que eu antidoping ia e falar tal. agora. Eu falei: "Cara, não sei o que que eu faço, não sei o que eu faço", que absurdo, cara, foi tanta coisa. Eu falei: "Mano, eu tô disposto a pagar o preço", então na luta mais importante da minha vida eu treinei uma semana e meia de verdade, tipo assim, fazendo sparring, que foi no início, depois veio aquela avalanche. Cara, o que eu tiro de conclusão de tudo, cara, é que a gente tem um tempo, mas Deus tem um tempo certo para todas as coisas. E esse momento que eu passei depois de não ter entrado no primeiro contrato, depois de ter passado por mim eu falo provações, que eu acho que cada um passa por provações, a gente sabe o que que é, às vezes a gente não entende, aliás, o que que é, o porquê que tá acontecendo aquilo. Mas eu aprendi a descansar e aprender a confiar em Deus, cara, que as coisas acontecem, não é no nosso momento, mas no tempo dele. Isso que é o mais importante, né? Sem dúvida, cara. Entender o seu tempo, né? E, e aí, cara, como foi a segunda oportunidade, assim? Cara, na segunda oportunidade eu tava um cara totalmente diferente. Eu sofri uma Não, frustração antes, você, tipo assim, uma luta que você venceu, mas você no não L entrou. no LFA. Aí como é que foi o negócio? Aí como é que foi essa construção da tua cabeça? É isso que é importante, porque muita gente, pô, o cara não quis, né? Pensa dessa forma, lado negativo da história. Outros pensam assim, não é o tempo de Deus. São formas de pensar. Aí como é que foi essa construção na tua cabeça? Sim. Cara, então depois, pô, a ida do PI, do Apex até o hotel, cara, foi um clima de derrota mesmo. E eu sem entender e me perguntando por quê, por quê, por quê, por quê. Porque eu, E, né? Porque eu. exatamente, falei: "Pô, fiz tudo certinho, vim treinando minha vida inteira, acreditando, pagando preço e acreditando que era a hora certa e não era". Pô, depois cheguei em São Paulo, deu uma esfriada na cabeça, mas mesmo assim toda vez vinha perguntas, perguntas, perguntas e remoendo, que a gente é de carne e osso, então a gente, Sem pô, dúvida. eh, fica se questionando, às vezes até murmurava um pouco e colocava a prova, pô, caraca, tentei, né, que às vezes a gente acha que faz certo e às vezes não faz. Pô, tentei fazer certo até aqui, fiz tudo que podia, estava disposto a pagar o preço e as coisas não aconteceu. Cara, a cabeça da gente ficou remoendo demais. Montanha-russa de emoções, E né? depois surgiu a oportunidade em São Paulo, uma luta, como é que é, tinha um brasileiro que ia lutar, não vou lembrar quem que é agora, contra um quem que era, meu Deus? Eu não vou lembrar, tinha uma luta no UFC, que ia ter o UFC aqui em São Paulo, aí o Diego me ligou, falou: "Ó, Matuto, quanto você tá pesando?" Eu tava vindo da preparação física, parei na farmácia, não tinha balança, eu comprei uma balança lá na hora, subi e falei: "Ó, Didi, tô aqui com tal peso". Ele falou: "Não", e tal, ele me explicou o que que era, que tinha caído uma luta, então era uma do Rodoviária, tinha caído a luta do Rodoviária. Aí falou: "Pô, você acha que consegue bater o peso até sexta-feira?" Isso era terça-feira, terça-feira umas 5, 6 da tarde. Eu falei: "Consigo", dava, sei lá, uns 12, 13 quilos. Já parei direto no mercado, comecei a hidratar, que eu na minha cabeça tinha um dia só pra fazer hiperidratação, começar a quebrar o peso. Cara, fui pra academia, fui correr, fui fazer sauna depois, cheguei em casa, pô, tinha arrancado 3 quilos já no mesmo dia, depois de tomado bastante água. Eu falei: "Pô, vou conseguir, vou conseguir". No mesmo dia o Diego me ligou de novo, falou: "Pô, aceitaram o exame do fulano e tal, não deu certo". Eu falei: "Caraca", tipo assim, mais uma vez na porta do gol, Quase. e parece que eu estava na porta do gol o tempo todo, no contender, eu estava batendo um pênalti, pum, o juiz pegou. Em São Paulo, estava no pênalti de novo, sem goleiro dessa vez, bateu na trave. Depois teve outra oportunidade também, eu não me lembro, acho que foi no Rio de Janeiro. Falou: "Ó, vai no peso, tal, tal, tal", que estava uma luta que estava os murmurinhos que estava caindo.
Eu falei, pô, fui no peso, aí chegou lá, não deu de novo. Não Eu falei, deu. caraca, mano, parece que eu tô na cara do gol, eu não consigo acertar, o que que tá acontecendo? Falei, continuar trabalhando, e sempre continuando trabalhando e acreditando. Falei, mano, vai acontecer, vai acontecer. E surgiu uma luta no LFA. Eu falei, caraca, mano. Depois muita gente entrava no contender, mesmo que não entrasse, surgiu oportunidade de última hora e conseguia entrar. Eu falei, pô, na minha cabeça podia ser a qualquer momento, então eu me mantinha sempre no peso, sempre treinado. Aí o Diego me ligou, ó, no LFA e tal, vambora. Aí fui lá, lutei, nocauteei e me chamaram novamente pro contender. Aí falaram, ó, se eu não for o primeiro a ser colocado na lista do contender. Beleza, vambora. Peguei o nome do cara, estudei, fiz o dever de casa certinho e tal. Se preparou. Pesquisei a vida do cara inteiro, só que dessa vez eu já tava diferente. Alguma coisa aconteceu antes da luta do LFA, que eu já não tinha emoção mais, pré-luta. Então eu fui lutar, eu falei, cara, totalmente diferente, sem frio. Falando, mano, eu sei que eu vou quebrar esse cara. Na minha cabeça só pensava nisso. Eu sei que eu vou quebrar esse cara. E teve até uma hora antes de entrar no ringue, eu olhei pro Diego e falei, Diego, que é meu barco. Tipo assim, que era o que os vikings falavam quando eles invadiam terras, que eles queimavam os barcos e não tinha como voltar atrás mais. Falei, ou eu nocauteio esse cara, ou ele me nocauteia. Então eu falei, que é meu barco, Diego. Não vai ser com essa vitória, eu vou nocautear esse cara. Então eu entrei, fui, meti porrada, então deu certo e era naquele momento que era para acontecer. E foi um ano muito difícil mentalmente, pergunta, mas eu aprendi que não era naquele tempo. Eu precisava de lutar comigo mesmo, com a minha mente, com, não vou falar traumas, até traumas também, que eu voltei muito na minha infância, que sempre que pré-luta eu gosto de ver o meu passado, que eu acho que eu pego muita força do meu passado, cara. É uma coisa muito absurda. Então, para essa luta do contender eu tava totalmente diferente. Era um novo atleta, era uma nova pessoa, e eu sabia que Você, dali ia acontecer. legal, você busca o seu passado, os traumas do seu passado, que você conseguiu ultrapassá-los, ou traumas que ainda estão doendo em você e você usa isso como uma mola para te Combustível. impulsionar? Cara, na verdade eu vejo a dificuldade, não tenho traumas mais, mas eu vejo que eu tive que ser uma criança forte lá atrás, que Ah. refletiu para ser hoje. É tipo uma bola de neve, que começou pequenininha, 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 e hoje estamos aqui. Você olha suas raízes, né? Tudo aquilo que te construiu, né? Sim, Você busca estímulo nas suas raízes, né? sim, Até nas dificuldades que você passou para se construir como uma pessoa forte. E aí exatamente. você usa isso nas tuas lutas, né? E aí você, cara, o contrato, né? O Dana White fala, não, vem para cá. Aí aquela, Cara, foi aquela louco. emoção ali. Como é que foi, cara, essa festa assim dentro de você? A festa interior, cara, por conseguir. Cara, foi muito louco. Só voltando, né, que eu acho que não tem como a gente saber para onde a gente vai se a gente não souber quem a gente é. Então por isso que eu gosto de voltar atrás para saber quem eu fui e quem eu tô me tornando, para ter um direcionamento muito forte. Cara, foi muito louco. Na hora que o Dana falou, eu falei, caraca, mano, valeu a pena. Aí eu falei, pô, foi muito louco, cara. A explosão de emoção, mas eu achei que ia ficar até mais eufórico, sabe? Uhum. Por tudo. Se fosse no primeiro contato, talvez eu tinha explodido de emoção, não sabia controlar. No segundo, eu já tava mais centrado, eu tava num flow. Eu falo que eu tô num flow. Minha vida agora é um flow, cara. Então eu falei, caraca, mano, consegui, trabalho foi feito, trabalho foi feito. Então só passava isso na minha cabeça, cara, a felicidade de ligar pra minha mãe, pro meu pai, falar, ó, eu prometi isso quando eu saí de Uberlândia e agora as coisas Tô aqui. aconteceram. Pô, tô no maior evento do mundo. Eu só queria chegar em casa e ligar pro meu pai e pra minha mãe, cara. Pô, muito Foi muito legal. bom, cara, foi E muito como bom. é que foi a primeira luta no UFC? Porque o Contender Series tem uma pegada, uma energia, tudo. Sim. Aí você vai só para a primeira luta. A hora do vamos ver, né? Contrato assinado, vamos ver. Como é que foi a sua preparação mental, principalmente para aquela luta? Sabia que agora eu tenho que mostrar quem eu sou. Né? Como é que foi isso para você? Cara, é até engraçado. Eu acho que eu tava tão mudado de um jeito de dentro pra fora que da primeira luta do UFC eu tava tão tranquilo. Eu falei, foi a primeira luta que eu dormi na minha vida. Eu nunca Dormiu no eu vestiário? eu nunca tinha não, nunca tinha dormido no dia da desidratação pro dia da Ah, luta, sim, que é aquela sim. noite de terror, que desidratado, nunca tinha dormido. Cara, foi a primeira vez que eu dormi. Eu perdi o peso muito fácil, eu tava, sabe, eu tava presente em tudo, sabia tudo, tinha trabalhado certinho em tudo, tudo estava milimetricamente calculado.
Então eu tava muito confiante, cara. Pô, ia pegar um cara que já tinha algumas lutas na organização, que era o Ihor Potieria, que inclusive já lutou com o Shogun, com vários brasileiros. E a galera falou que era o karma brasileiro É. perseguindo o Potieria. Então, cara, estudei muito ele, sabia o que que ele ia fazer, pra onde ele ia se movimentar, o que que é os melhores golpes dele. Na minha cabeça ele tava todo, o quebra-cabeça estava todo Tudo feito já. mapeado. Tudo, tudo, tudo. Eu falei, cara, esse cara pisar pro lado, eu sei o que ele vai fazer. Se ele andar pra frente, eu sei o que ele vai fazer. Então, na minha cabeça, o dever de casa estava todo feito e, graças a Deus, consegui colocar em prática. É, Consegui nocauteando ele no primeiro round e foi muito bom. Acho que foi uma estreia muito boa. pô, uma estreia muito boa. E diz uma coisa, assim, aí você entra no UFC, você ganha o Potieria. Cara, como é que foi a tua cabeça, assim, no sentido de, cara, aí você começa a olhar para a divisão. Já muda um pouco, né? Você primeiro passa pelo teste do Contender Series, é contratado na segunda oportunidade, passa adversidades, como você bem colocou, físicas e emocionais, consegue o contrato, numa ótima vitória, entra no UFC, estreia com um cara mais experiente e domina completamente. Como é que você como é que você se enxerga já? Sou um lutador do UFC, já mostrei meu cartão de visitas, e aí como é que você se posiciona, cara, para a divisão, enxergando os próximos desafios? Isso tá na tua cabeça ou você não, tô tranquilo, o que vier tá bom? Como é que você enxerga isso? Cara, na verdade, eu queria ver como que o UFC me enxergava também. Porque, querendo ou Legal, não, a legal. gente é uma mercadoria. Então, pô, me deram um nome relevante, tinha prós e contras ali, né, tava vindo de vitórias, de Perfeito. derrotas, então, pô, me colocaram um cara que já tem uma certa rotatividade da divisão, já tinha rodado com alguns nomes grandes da divisão, então eu falei: "Pô, vamos ver de qual que é". Acabou a luta, na minha cabeça o trabalho foi feito, qual que é o próximo passo agora que a gente tem que fazer? Meu objetivo, eu acho que é igual o objetivo de eu vou falar de quase todos, porque eu acho que o objetivo de todos não é de todos os atletas que é ser campeão do mundo, porque tem gente que só quer sustentar a família, tem gente que só quer. Verdade. Então é diferente. Eu quero ser campeão, isso é na minha cabeça, mas eu falei, qual que é o próximo passo? Então eu queria ver como o UFC me enxergava. Perfeito. E isso aconteceu na segunda luta. Eu falei, pô, uma mensagem, uma mensagem do matchmaker legal com o Diego, que é meu empresário. Pô, a gente pediu para lutar numa data, ele ofereceu uma data um pouco antes, só que num Antes. evento muito grande. Eu falei, pô, isso é interessante. Tipo assim, já vê que o evento te olha um pouco diferente. Eu falei, vambora, 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 tô pronto. Então, eu acho que mais do que eu vejo a galera, é como o UFC me vê, que a gente acha que a gente o UFC é uma vitrine, as pessoas são o público e a gente é um produto. Então, eu acho que isso é muito importante. Quando o atleta tem essa visão, eu acho que pode mudar muita coisa. O quanto a resiliência, não, ou melhor, a resistência do Christian Gore te surpreendeu? Cara, me surpreendeu muito. Eu achei que ele, quando ele sentisse a mão, ia machucar ele, ele ia começar a andar pra trás, que é o que ele fez em algumas lutas, mas eu acho que ele veio pra guerra mesmo. Eu acho que ele, não sei, cara, na pesagem era muito engraçado. Tava eu e a Norma, a gente tava entrando na pesagem, naquela pesagem cerimonial. Ele tava atrás de mim, ele tava muito eufórico. Tava exalando energia, ele veio, me cutucou, falou algumas coisas, tipo, da família, sou um cara que não faz isso, não faz aquilo e tal. Aí eu, vou, good, sabe, desenrolando um pouquinho com ele. Aí do nada o cara tirou a camisa, tipo, o cara muito forte. Uou, começou a gritar e tal. Eu falei, esse cara tá nervoso, ele tá nervoso, ele tá nervoso. Ele sabe que amanhã o bicho vai pegar pro lado dele. Eu vi que ele tava muito energético. Muito adrenalizado, Só muito. que eu falei, a hora que eu te pôr a mão, você vai sentir. Eu tinha isso na minha cabeça o tempo todo. Eu falei, quando eu te colocar a mão, essa euforia toda vai pular do octógono, vai sobrar só o que sobrar lá dentro. Então, até me surpreendeu, que eu achei que ele ia andar mais para trás. Pô, quando ele começou a vir para frente o tempo todo, só que igual eu falei, eu acho que na luta quem domina a distância, domina a luta. Na hora que eu achei minha distância, eu falei, nu, o cara aguenta muita pancada. Só que eu sabia que tá machucando ele e uma hora, água mole, pedra dura. Uma hora ele ia acabar amolecendo. E foi o que aconteceu. Eu machuquei ele muito, cara, no primeiro round. No primeiro minuto de luta, ele já tava com o nariz sangrando, a boca sangrando. Tinha dado uma joelhada no nariz dele, eu parti o nariz dele. E eu falei, caraca, mano, eu acho que eu quebrei o nariz dele e o cara continua vindo. Parece que tá inteiro. Só que não tinha muito reflexo. Tipo assim, eu cortava muito os ângulos pra bater nele com cuidado. Batia, esperava ele sair pra bater. Então comecei a machucar. Eu falei, eu não vou ter pressa. Eu vou machucar, vou construir o nocaute. E foi assim que aconteceu.
Muito legal. E você falou assim, eu vi que ele estava começando ele via para cima, mas estava sem reflexo, né. Essa visão aqui, na hora, cara, como é que você tem desenvolvido isso, cara? Pô, o cara tá sem reflexo, eu vou cortar o ângulo, vou esperar a resposta dele, se a resposta dele for rápida, eu respondo de uma outra forma, eu faço uma outra pergunta. Como é que, você tem desenvolvido isso no teu jogo? Porque isso foi muito forte que você falou. É algo muito forte no teu jogo, que ficou muito evidenciado, né. Essa tua leitura rápida, que você falou que é uma habilidade que você tem, e nessa luta específico, como você eu vi que você foi lendo ele e lendo decifrando. Você em nenhum momento que me chamou a atenção, como analista de lutas, foi que você não se precipitou. Muita gente quando vê o cara arrefecendo, vai para liquidar a fatura e às vezes é surpreendido. Cansa ou recebe um golpe de encontro. Como é que foi controlar, cara? Como é que é isso? Controlar essa. Pô, tô vendo que o cara tá caindo, o sangue dele tá sangrando. Porque o tubarão, quando sente cheiro de sangue, é um problema. O tubarão vai pra destruir, né? Pô, sem dúvida. Na verdade, pô, eu tento fazer o cara errar, que eu acho que na minha cabeça é um jogo de xadrez. Eu falo isso quando eu e o Ian Gary vai treinar, a gente fala que é um jogo de xadrez, tanto pra mim, tanto pra ele, de termo de visão de luta. Que muita gente acha que é só dois caras se batendo, mas na verdade não é, muito mais do que isso. Peças no lugar certo ali, um passo pro lado de cá, um passo pro lado de cá, que pode decidir a luta. E na luta não é diferente, cara. Nos treinos, aliás, na luta não é diferente. Na luta, pô, eu gosto sempre de trabalhar muita finta, ver reações do meu adversário, ver o que ele vai fazer, como ele reage quando eu reajo, como ele reage antes de eu reagir, para Hum. esperando. Então, acho que eu vou construindo ali, colocando as peças no lugar certo até chegar no checkmate. Mas ele é um cara muito resistente, pô, me surpreendeu bastante. Cara, machuquei muito ele, eu acho que foi, sei lá, 127 golpes conectados em Foi 8 um número minutos. muito grande. Pô, depois que me falaram isso, eu falei, caraca, eu, tipo, foi um número muito grande comparado na minha categoria. Eu falei: "Caraca, mano, que Muito volume de loucura". golpe. Tanto que acabou eu não lembrava, tipo assim, como tinha sido a luta completa. Eu sou um cara muito reativo durante a luta. Eu vejo as coisas muito rápido e tenho um reflexo muito rápido. Então, acabou a luta, eu falei: "Caraca, mano, eu acho que eu fiz bastante coisa, tipo assim, muito boa". Via tudo que eu estava fazendo, então falei: "Cara, tô ficando mais presente, cada vez mais presente dentro da luta, enxergando tudo". Eu acho que esse intuito de enxergar tudo pro atleta eu acho que é uma coisa muito boa, que antigamente tinha luta que eu fechava o olho, pô, a luta acabava. Hoje em dia eu tô lá dentro, eu curto cada momento da luta, eu falo: "Pô, isso aqui é isso, vou fazer isso". Sabe, você tá vivo dentro da luta mesmo, literalmente. Eu acho que isso é muito bom, cara. E você falou do Ian Gary, ele tem muito isso também, né? Sim, De viver cada momento da luta. Você tem trocado muita informação com ele? cara, assim, pô, quando ele tá aqui no Brasil, a gente treina, cada treino nosso é uma luta, a galera até para pra assistir, assim, que cara, é muito louco. O Ian acho que é um dos caras mais difíceis que eu já treinei. Eu tenho certeza que ele tem tudo pra ser campeão dessa categoria, tenho certeza que ele sendo um campeão, cara, vai ser um cara que vai dar trabalho na categoria. Ele é um cara muito inteligente, muito rápido, muito metódico, e eu aprendo demais, mano, com ele. Você tem algum ídolo no MMA? Ou ídolos? Cara, Alguém que você se espelha assim, caraca, eu gosto, pô, um cara que eu tenho muita referência é o Anderson Silva, cara. Eu acho que o que ele fez na época que ele fez, se fosse hoje em dia, seria sei lá, cara, um absurdo. Essa é a verdade. Na época não tinha tanta mídia social, não tinha tanto hype. Se ele fizesse hoje o que ele fez naquela época, ia ser um absurdo, cara. Eu vejo as lutas dele e falo, cara, esse cara é um mago. Esse cara faz umas coisas que ninguém espera, que é o que surpreende. Eu acho que o golpe que nocaute é o golpe que ninguém espera. Então ele fazia, tirava umas cartas do baralho ali que você fala, caraca, como que esse cara fez isso? Eu sempre me inspirei muito, cara, no Anderson Silva e no John Jones. Eu acho que são os caras muito foda ali que vem fazendo história. O John Jones vem fazendo história, o Anderson fez uma história sinistra demais, que eu acho que até de estilo um pouco eu gosto muito de me espelhar neles. E como é que é teu treino, cara? O que você mais gosta de treinar? O que você treina, você potencializa mais o que você é bom, ou você dá foco também naquilo que você sente que é uma falha tua? Cara, eu acho que a gente tem que ser um canivete suíço, a gente tem que ser bom em todas as áreas, que o MMA não é quem é bom em uma área, é quem é bom de mesclar mais coisas. Você vai pegar um cara bom de porrada, você pegar um cara que joga pra baixo, que cozinha embaixo, que faz jiu-jitsu, já vai ser um tropeiro. E mesma coisa, a galera que é do chão, pegar um cara que é um striker que movimenta bem.
Então, cara, eu gosto muito de focar principalmente hoje em dia no wrestling, que eu acho que é o meio termo do chão e meio termo da luta em pé. Tem meu professor, o Alireza, pô, é um cara que Brabo, brabo, um cara brabo. que vem evoluindo muito a nossa equipe, colocou a gente numa prateleira um pouco diferente principalmente do cenário nacional. E, cara, eu aprendo demais, então eu acho que o wrestling hoje em dia é o que eu mais Mas tem treino. dedicado ao É, wrestling. E é um sim. treino, e é um treino que é desafiador, né? Tanto até para o cara que é do jiu-jitsu, porque eu digo jiu-jitsu, né? Porque é a luta agarrada. Sim. É, é mais próximo do wrestling do que o Muay Thai, o kickbox ou o boxe, que são luta de striking. Uhum. Mas até para o cara do jiu-jitsu, que está mais próximo, é uma luta desafiadora, né? Eu lembro, na minha época, que era uma modalidade que todo mundo corria. Começava com 30, no final tinha 5, porque é muito intenso, né? É, cara. É força o tempo todo, né? É absurdo, cara. Até eu acho que, na verdade, o wrestling veio meio um pouco para neutralizar a galera do chão e também a galera da trocação. Então, eu acho que o wrestling hoje em dia é uma arte muito específica e tá fazendo toda a diferença no cenário mundial. Exemplo disso, pô, os campeões. Ankalaev, o Belal, como é que fala? Do 70, dos leves? O O Islam. Islam, pô, a galera tá vindo absurda, mostrando que é uma arte diferenciada. É. E olhando sua divisão de peso, essa divisão de peso tá bem dura, né? Tá uma divisão assim, Tá. tá uma divisão bem, bem dura, assim. Como é que você vê assim, a projeção dessa categoria, cara? Cara, eu acho que tá um pouco garrada, né, a divisão. Inclusive, tá vindo muitos wrestlers, o próprio Shimaev tá vindo aí, vamos ver como é que ele vai fazer agora com o Duplessis. Cara, mas eu acho que o UFC tá me vendo com bons olhos. Eu acho que tem coisa grande vindo aí. Inclusive, já estamos conversando sobre Hã. próximas lutas. Já ofereceram lutas depois de eu ter feito cirurgia. Me Sim. ofereceram 2 lutas em menos de uma semana pós-cirurgia. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu acredito que ano que vem eu quero estar no ranking. Não sei se top 15, top 10, mas se tudo der certo eu quero estar no ranking, tá fazendo acontecer. E eu acho que o wrestling vai me vai ser uma chave muito forte para isso acontecer. Que principalmente na divisão, que tá vindo vários wrestling, várias galera que faz o MMA completo, o top 10, galera muito completa, vai fazer o diferencial. Eu vou te fazer umas perguntas difíceis, Ah, mas eu gosto de fazer perguntas difíceis para extrair perguntas, respostas interessantes. A gente pensando assim na divisão, eu vou te falar alguns nomes. Aí uhum. eu queria a tua visão, como você é um cara que eu já percebi que estuda lutas e gosta de estudar lutas, como é que seu jogo encaixaria com esses caras? Beleza? Bora. Preparado aí? Vamos lá. É, contra o Roman Dolidze, como é que você iria lutar com esse cara? Cara, eu acho que eu esperar ele ter uma mão de trás muito forte, mas é um cara que mantém um padrão de luta ali. Eu acho que eu nocautearia ele. Inclusive, Robert Whittaker. o Whittaker eu acho que é uma luta bem difícil, um cara que faz se eu não me engano, acho que ele era karateca. Tem um entra e sai muito forte. Eu acho que eu ia machucar ele ia construir um nocaute, ia machucar ele, chutar muito, até achar o nocaute. Caio Borralho. Cara, o Borralho é um cara que faz o MMA completo, um cara muito difícil, inteligente também. Então, acho que seria uma luta muito difícil. Hum, mas eu acho que conseguiria neutralizar as defesas de queda e essa luta ia ficar em pé. Eu acho que eu ganharia, talvez por ponto ou por nocaute. E o Sean Strickland, que tem um jogo chato de lutar. Cara, o Strickland é um cara muito chato. É um cara que eu me vejo muito lutando com ele. Cara, eu acho que o Strickland, ele é um cara limitado. Ele é um cara muito limitado. A galera desacredita muito, mas ele tem um wrestling muito bom de wrestling, só que não usa tanto. É um cara mais que bate no peito e fala, pô, vamos de homem pra homem. Cara, eu acho que eu ia confundir ele e nocauteava ele. E o cara que é um cara que, pô, foi o bicho papão dessa divisão, agora vem numa sequência ruim, Israel Adesanya. Cara, o Adesanya, inclusive, eu quero muito essa luta. Eu queria muito lutar com o Adesanya ele lutou com um cara que eu já lutei, o Yusri. Ele ganhou do Yusri por pontos, eu ganhei do Yusri por pontos também. Então eu acho que seria uma luta muito interessante, cara. Eu contra o Adesanya, eu acho que seria uma luta muito bonita de se ver.
Uma luta em pé muito bonita. Ele é um cara que eu acho que não me colocaria para baixo. Eu sou um cara do MMA e eu provavelmente, se não conseguisse me encontrar com ele, que é um cara muito difícil, um cara alto, um cara que movimenta bem, saltita bastante, ia ser obrigado a fazer o MMA com ele. Talvez eu colocar ele para baixo, sugar ele um pouco, gastar a energia dele e talvez finalizaria ele. E o campeão? O Du Plessis, O cara que é o mais difícil você entender, cara, o Dricus Du Plessis, aquele jeitão ele, dele. ele é uma incógnita, cara. Ele é um cara muito, muito esquisito. Só que aquele esquisito que todo mundo desacredita, mas o cara faz acontecer. Essa é a verdade, cara. Du Plessis é um cara que tem um vigor físico até o quinto round, ele parece que tá morrendo e tá andando pra frente. É um cara esquisito, cara. Eu acho que o jeito mais fácil de ganhar dele, eu acho que seria machucando ele, esperar cansar, ou talvez ele não canse muito, mas, cara, fazer ele errar, que ele joga uns golpes e se expõe muito. Então, espera ele se expor pra acertar. Acho Legal. que provavelmente machucar ele, esperar ele nas brechas dos golpes dele, que é muito ortodoxo, esquisito, mas eficiente. Então, acho que ter um time entre um golpe e outro, onde ele se expor ali, conectar um golpe duro, fazer ele sentir. Então, provavelmente, Grandepaldi. Ia derrubar Faz ali, ele fazer sentir, tomar um knockdown e Grandepaldi por cima. Beleza. E diz uma coisa, o Chimaev tá chegando. O Chimaev tá chegando. É o bicho-papão. Da categoria de baixo. O cara tem um wrestling Sim. brutal ali, um início de luta. Como é que seria suportar o Chimaev numa luta contra ele? Cara, eu acho que o Chimaev é um cara muito sinistro. Os 2 primeiros rounds dele ele é muito sinistro, mas o vigor físico dele cai muito durante as lutas. O Usman mostrou isso, o Durinho mostrou isso. Então, eu acho que o primeiro, o segundo round aí, você tem que segurar, suportar a pressão. Mais do que colocar pressão, acho que suportar um pouco mais da pressão e procurar a luta no terceiro, no quarto round, que eu acho que o próprio Du Plessis vai fazer isso. Vai segurar a Eu pressão acho que inicial? sim, eu acredito, igual falei até na luta do Whittaker, se o Whittaker conseguir segurar a pressão no primeiro e segundo round, no terceiro round ele começa a crescer, o Whittaker, que o Chimaev, pô, dá a vida pra ele no primeiro e no segundo round. Eu acho que vai ser a mesma coisa com o Du Plessis, só que o primeiro e segundo round é muito perigoso. Ele pode acabar com a luta a qualquer momento. É caótico. É caótico. Eu falo, mano, primeiro e segundo round eu acho que é colocar 80-20 pro Chimaev. Mas luta é luta. Um segundo de descuido pode... Já era. Já As era. luzes apagam. E você repara, a gente falou vários estilos de lutadores na categoria, que você ali fez ali seu raio-x de como você encararia esses caras. São coisas que podem acontecer, né, nos próximos anos. E eu te pergunto, o quanto desde aquela luta que você viu com Anderson Silva e Vitor Belfort, o quanto o MMA evoluiu para você? Cara, evoluiu muito. Nessa categoria, principalmente, eu acho que deu um salto muito gigante na parte de wrestling. A galera que faz o MMA, a galera, eu acho que era um pouco mais... Cada um tinha um carro forte. Hoje em dia, todo mundo é bom em quase tudo. Na mídia social, principalmente, eu acho que o McGregor trouxe um boom, furou uma bolha gigantesca para visibilidade. Então, cara, eu acho que hoje é visto como um esporte de verdade, tipo assim, um esporte muito grande hoje em dia, muita oportunidade, pô, os olhos cada vez vai brilhando mais para esse esporte. Eu acho que é só o início. Eu acho que daqui 10 anos, o que a gente está falando hoje, pode estar anos-luz à frente de visibilidade, de dinheiro, de bolsas, de tudo. Você falou uma coisa importante, a contribuição do Conor McGregor para o UFC, né? Para o MMA de uma forma geral, até em termos de bolsa, ele fez elevar as bolsas dos atletas, ele trouxe mais visibilidade, furou a bolha. E como é que você se prepara? O Matuto, a gente já entendeu que você é um cara que estuda a luta, que está focado na tua carreira. Como é que você se prepara nos outros aspectos, no outro lado, que é o lado fora do octógono, que é a mídia, que é o estudar inglês, que é se comportar, usar as redes sociais como uma plataforma para alavancar a sua marca, né? Como é que você tem se comportado com isso? Quais são os desafios para você? Cara, tô aprendendo, igual comecei minhas aulas de inglês já tem um tempo já, inclusive na minha última luta eu consegui dar uma arranhadinha ali, mas lógico que é só uma criancinha que tá aprendendo a andar. Na mídia social tô aprendendo também, agora tem algumas pessoas que fazem alguns vídeos para mim, então tô tentando visar muito isso principalmente, usar como uma segunda fonte de renda, uma segunda
uma plataforma de impulsionar minha visibilidade, eu acho que isso é o mais importante. Mas, claro, estou aprendendo ainda, é tudo muito novo, mas eu já sei como alguns caminhos onde seguir, principalmente, igual eu falo, a gente tem referências, então temos referência, pô, então fica mais fácil. Entendi. Você namora uma lutadora, Sim, né? Também do UFC. brava. Braba demais, né? Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: quais são os maiores desafios, cara, de namorar uma lutadora do UFC? Porque tu não pode errar, senão a pancada tu apanha, tu apanha, meu irmão. Então, ela é braba demais. É Eu brava, ela olho é no olho brava. dela, eu vejo que ela é muito braba. Cara, me fala assim, como é que é esse desafio, que é um desafio, né? Você treinar, dividir o teu dia, de uma forma geral, com uma lutadora. Ela também tem os mesmos sonhos que você. E como é que é esse desafio? Por que eu pergunto isso, cara? É porque é o seguinte, eu tenho uma teoria, tá? É a teoria seguinte, que o lutador, o atleta de alto rendimento, de uma forma geral, ele tem que ter um egoísmo saudável. O que seria o egoísmo saudável? Você tem que olhar para você, porque o tempo é um ativo caríssimo e o tempo não volta. Se você não perder as oportunidades, já era. Então, às vezes, você tem que ser egoísta. Então, como é que é dividir a vida com uma pessoa que pensa da mesma forma que você? Cara, eu acho que se fosse uma pessoa, a gente vem falando muito isso, sobre gastar energia com coisas de fora e às vezes não olhar tanto coisas de dentro, que é normal às vezes a gente gastar muita energia fora e deixar um pouco, não esquecer, mas não focar tanto no que realmente importa. Vai falar, a gente tem um tempo limitado, a carreira de lutador é muito limitada. Cara, mas por incrível que pareça, eu e a Norma, eu acho que não é nem um desafio, eu acho que a gente acrescenta muito com o outro, porque a gente Perfeito. tem visões diferentes. Se for duas pessoas com um caminho, um é lutador, o outro, sei lá, trabalha no banco. São visões opostas, tempos opostos, pensamentos opostos, mas como a gente tem um caminho reto, eu e ela, pô, minha luta, a gente para pra assistir, ela a gente para pra estudar, pô, o cara faz isso, ela vê coisas que eu não vejo, eu vejo coisas que talvez passe despercebido, então a gente mais acrescenta do que fica perdido. Então acho que esse egoísmo, fico um pouco, pô, quando eu vou lutar, ela, pô, para pra me ajudar. Então quando ela vai lutar, eu quero parar pra ajudar ela também, igual, pô, tava quase, a luta tava fechada, aí a gente parou, sentou, falou, pô, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Então acho que a gente tem mais o que acrescentar, então acho que é mais uma união do que como é que fala? Você falou? O egoísmo, uma É, disputa, cria esse que uma dificuldade do que uma de dificuldade. relacionamento. Eu acho que é mais uma união, acrescenta, um mais acrescenta com Perfeito, o outro, perfeito. do que vira uma dificuldade de relacionamento. Que relacionamento, todo mundo sabe que tem seus altos e Sim, baixos, lógico, seres mas humanos. sim, mas eu acho que como a gente olha para o mesmo foco, mesma direção, eu acho que isso é um diferencial muito grande da gente. Vira uma unidade, não uma união, né? Exatamente, uma unidade, perfeito. Porque isso é uma diferença brutal, né? Perfeita União para colocação. unidade. Sim, A unidade, vocês são um só. É muito bacana. perfeitamente. Cara, assim, hoje o Matuto tá 2-0 na maior organização do planeta, 2 vitórias avassaladoras. O UFC, como você já falou, pô, vamos lutar, vamos lutar. O telefone vermelho tá tocando, né? Você né, tá aí já voltando a treinar. Cara, como é que você olha a sua trajetória na organização daqui para frente, assim? As lutas que você vai fazer, como é que você já está planejando, desenhando a sua carreira? Porque é importante, por mais que Claro. existam situações que acabem fugindo, né, do nosso controle, a gente sabe disso, mas na tua cabeça você planeja seus passos? Cara, eu acho que, tipo assim, apesar que eu tenho 2 lutas no UFC, eu tenho 2 no Contender, eu acho que isso já é um pezinho extra a mais também. Então eu gosto de falar que tem 4 lutas na organização, Entendi. porque eu passei querendo ou não, o Contenders é uma vitrine muito grande também. Sim. Então eu falo, pô, dentro da organização, pô, 2 mais 2 ali, é 4, tá bom. Mas, cara, eu gosto muito de pensar contra quem que eu vou lutar, quem faz sentido, quem seria uma luta boa. É claro que a gente sempre quer pensar lá na frente, mas a gente sabe também que tem um caminho a seguir. Então, eu não tô com muita pressa, se for para acontecer, vai acontecer, mas eu quero dar os passos certos. Eu acho que, principalmente, renovação de contrato é um passo muito importante.
Então eu quero primeiro, pô, fazer minhas lutas do contrato, fazer minha renovação, tiver uma oportunidade boa, quero estar presente também, eu quero ser um cara ativo na organização, quero ser um cara, pô, que treinei minha vida toda para isso, então eu sei o que eu estou disposto a fazer, se as oportunidades aparecerem, mas eu acho que hoje em dia meu foco é meu contrato, mudar meu contrato, pensar na próxima Ir para outro luta, patamar. exatamente, igual já me ofereceram uma luta, igual eu falei, então eu tenho certeza que a UFC me vê com bons olhos, então hoje em dia eu quero trocar meu contrato, fazer mais umas 2, 3 lutas, talvez pensar numa, sei lá, no top 15, top 10. Então hoje, por enquanto, é até ali que eu quero chegar e dali a gente começar outra caminhada, Perfeito. Passo a passo. passo a passo, sem dar um passo marcar a perna. Perfeito, né? Como Consciente, bom mineiro. sim, consciente. Eu acho que a gente tem que ser consciente. É. Quando você pensa, pô, eu quero o cinturão, você tá pronto para chegar no cinturão? Você tem as qualidades para disputar com o campeão? Eu acho que o caminho até lá é muito mais importante do que você chegar lá e lutar. Se você chegar lá e lutar, pô, beleza, você disputou o cinturão, e agora? Vai dar quantos passos para trás? Então, eu acho que o caminho tem que ser construído até lá e a gente tem que estar preparado para as adversidades que vai vir. Então, eu quero Perfeito. chegar lá preparado, tá com a bagagem, horas de voo dentro do octógono, que eu acho que é muito importante. Então, sou um cara que sei o que eu quero, mas não tenho pressa. E um cara paciente é um cara perigoso. Oi, como? Paciência é uma virtude. Cara, como é que é seu dia a dia, cara, como atleta, assim? Porque é uma curiosidade dos fãs, né? Uhum. Como é que é teu dia a dia como lutador, como atleta, né? O que que você faz? Tem algum hobby, algo que você curte fazer para desligar desse mundo de luta? Ou você não consegue, cara? Você é workaholic. O tempo todo só pensa naquilo ali. Cara, eu já fui muito esse cara. Hoje eu vi que tem um outro lado, uma outra vida ali que você fala, pô, que a gente precisa de ter uma válvula de escape. Cara, eu gosto muito de viajar, gosto de ir pra minha cidade, gosto de encontrar com os meus amigos, fazer um churrasco, gosto de ver filmes, gosto bastante de ver filme, na verdade. Cara, Você gosta de quê? então, Ver filme de ação? cara, eu gosto de filme de ação, filme de herói, eu gosto muito, cara. Pô, sou muito viciado em série, às vezes, quando eu pego pra assistir, eu, pô, começo a ver, eu tenho que maratonar, senão eu fico maluco. Quando não acabar, Ah, eu também sou assim. não tenho sossego. Eu falo, o que que vai acontecer? O que que vai Isso acontecer? isso é. Eu tenho diminuído, inclusive, de ver série por isso. É. Eu fico na madrugada, eu quero ver. São quantos capítulos? 40, eu vejo todos. É muito Nossa, louco. é doidura. Fico o dia. Se deixar o fim de semana inteiro não tendo trabalho, Sim, eu sou assim. Eu sou muito compulsivo com série. eu Eu até também. parei um pouco de ver isso. Cara, mas em rotina de treino, eu gosto de manter sempre 2, no máximo 3 treinos por dia. Então, minha rotina tá mudando um pouco, igual a Norma começou a morar junto, então a gente tá adaptando, fazendo uma rotina que fica legal para os dois, que eu acho que tem que ser tudo balanceado. Então, treino de manhã, um treino à tarde, voltar obrigações de casa, de manhã, à tarde e à noite, e tirar um tempo também para nós, né, para nós curtir com os bichinhos. Tem o quê? Então, Cachorro? isso. Qual é a Ela raça? tem dois pitbull e 2 gatos. 2 gatos? Como é que é essa É. relação em casa? Cara, é muito bom, na Tranquilo? verdade. E tem um dos gatos, parece que é um cachorro, na verdade. Ele Ele que anda manda junto com todo mundo. os cachorros respeitam bastante ele, por incrível que pareça. Tem uma que é mais preguiçosinha, que é a Afro, que ela é mais tranquilinha, É, ela é mais preguiçosa ali, fica mais na dela, mas todo mundo respeita ela também. que Mas os legal. cachorros é muito da hora, cara. Os pitbull é muito irado. Você já teve cachorro anteriormente? É a primeira vez que tá tendo relação com dog? Cara, quando eu era mais novo, eu tinha um pincher. Eu tinha um pincher. Ah! Não, o meu pincher Não, era mais brabo. aquele cachorro ali não é de Deus, não, O velho. quê? Tem O um. Pincher, ele é cachorro do diabo, pelo O pai amor de do fogo Deus. que fez colocou Que aquilo na coisa é terra. aquilo? Só Não. pode ser, bicho. Que loucura é aquilo? Cara, meu pincher era tão sinistro, o nome dele era Bob. Eu falo, acho que a galera desacredita. Eu segurava o chinelo assim, bem longe do chão, ele pulava, ficava agarrado igual o pitbull, cara. E eu treinava ele quando eu era mais novo. Chegava da escola do colégio, colocava o peitoralzinho nele, colocava a mochila, ficava arremessando o osso pro lado da casa. Ele ia buscar e voltar com peso. O cara falou, pô, o cachorro me carregava na bicicleta, eu com 85 quilos. Caramba, que louco, E eu velho. novinho, o cachorro, o cachorro era muito embaçado, muito Brabo o embaçado. cachorro. Não é desse mundo. Cara, ele não era tão brabo, mas ele era embaçado. Hoje eu conto, eu falo, mano, hoje não existe esse cachorro mais. Mas eu acho que é tudo criação. É, Como eu gostava muito de treinar, eu falei, vou treinar meu cachorro também. Cara, ele era um cachorro sinistro. Quando eu morava no apartamento, o apartamento era pequeno, minha mãe não gostava dele, meu pai me deu ele, foi uma guerra pra manter ele dentro de casa. Então, quando eu falei, pô, ele precisa de um lugar maior, né, pra maior. ele.
Então, minha mãe deu pra uma amiga dela do salão de cabelo onde que ela ia, que é salão de beleza. Cara, a mulher tinha 2 coelhos. Ele matou os 2 coelhos da mulher. Que O loucura. cachorro era o... Nossa. Ah! Não era desse mundo, Não. realmente. Aí depois, até na pandemia, quando eu vim pra São Paulo, a gente tava na pandemia, entrou um cachorro, um vira-lata dentro do tatame. Adotaram ele. Adotamos o Pluto. Então, aí a gente foi, pegou o Diego e falou, pô, eu pago os gastos. Porque na época, pô, não tinha dinheiro tava custando a bancar a gente, a se alimentar. Aí o Mas o Diego falou, cachorro... não, eu banco os gastos dele e tal, vocês querem levar ele até pra casa CB. Eu olhei pra galera e falei, e aí? Aí 1 ou 2 queria, o restante não queria. Falou, não, vai levar e pronto. Ele, né? Foi, pegou e levou ele. Tentou fazer uma divulgação pra tentar achar o dono dele, mas ficou 1 mês, ninguém apareceu. Então, cara, o cachorro bem cuidado. Só que a gente foi ver, passou um tempo, o cachorro começou a definhar. Ele tinha uma doença muito foda, cara, que era pancreatite, o corpo dele não quebrava enzima. Então, pô, umas 3 semanas direto, tinha que acordar cedão pra ir no veterinário, pra fazer exame, pra voltar pra casa, e depois ir pro treino, pra voltar. E morava muito longe. Então, cara, foi os 2 cachorros que eu tive Aí agora essa antes desse relação agora. aí com 2 pitbulls Agora o Fenrir e a Hel. e os 2 gatos. E os 2 gatos. Mas... E distrai, né? Cara, muito. É muito engraçado, cara. O carinho que os cachorros têm é muito absurdo. Eu falo, cara, seus cachorros é muito carinhoso. Todos os animais, os 2 gatos, o cachorro, os 2 cachorros é muito absurdo. É uma família mesmo, cara. É muita loucura. Eu falo, caraca, será que o cachorro vai gostar de mim? E tal, mas eles são demais, são demais. Muito legal. São demais. Vou te perguntar, o seu top 5, 5 lutadores que te influenciaram ou que você simplesmente admira. Top 5, 5, cara. Cara, eu acho que o primeiro ali, o John Jones. John Jones. O coach. O Anderson Silva em segundo. Cara, o terceiro... Vou colocar o Charles, que é um cara muito companheiro de equipe. Foda. Sim, além de ser meu companheiro, é um cara que eu espero muito como pessoa também. Craque. Vem fazendo história, então, pô, é um cara muito absurdo. Cara, vou colocar o Khabib em quarto pelos feitos dele, um cara muito relevante ali dentro do contexto do MMA completo. Cara, o quinto eu vou colocar o McGregor também por tudo que ele fez, a bolha que ele estourou no MMA, que foi muito importante para todos e vai ser futuramente muito mais importante que hoje em dia. Legal. Então, eu acho que hoje em dia seria eles, cada um por relevância, por legado, por técnica, por tudo, cara. Cada um tem uma relevância diferente ali. Defina o Marco Túlio pelo Matuto. Matuto, Marco Túlio. Defina aí. Cara, eu acho que o Matuto e o Marco Túlio, cara, hoje eu vou falar que eles são a mesma coisa. Antigamente o Marco Túlio eu acho que era um cara mais, sei lá, mais tranquilo, mais família. O Matuto, o cara que veio em busca de um sonho, veio de longe. Mas hoje em dia, igual eu falo, pra gente saber pra onde a gente quer ir, a gente tem que saber quem a gente é e de onde a gente veio. Então eu acho que os dois andam muito lado a lado ali. Cara, são uma pessoa muito sonhadora, um cara que está disposto a pagar o preço do que for para seguir o sonho, trabalhador, dedicado e, cara, um cara família, um cara leal, honrado. Então eu acho que hoje em dia me qualificaria desse jeito. Pô, que legal. Eu tenho um quadro aqui que é o Manopla. Não é? Tá acostumado a gostar, até voltou para bater manopla, né? Mesmo com a mão machucada. Voltei ontem. Voltou ontem, né? Que é o seguinte, são perguntas e respostas, eu levanto a manopla, né? Você tem que meter a mão ali e já definir a resposta rápida. Boa. Não tem muito tempo de pensar. Olha. Tá preparado aí? Vamos lá, vou começar devagar. Então, vou até inverter aqui. Golpe favorito? Cara, eu acho que giratório. Você lê algum livro? Cara, eu gosto muito. Qual livro você está lendo? Nada Pode Me Ferir. Sua comida favorita? Cara, eu acho que pizza. Um filme que te inspira? 300. Eu sempre assisto antes das minhas lutas. Ah, que legal. Qual a parte que você mais gosta? Cara, eu gosto de na hora que tá todo mundo... Duas partes, na verdade. Na hora que os caras estão vindo, né? Os persas estão vindo e eles derrubam a muralha de corpos persas em cima deles, que já deixa eles em choque, já mostra a força espartana. E também quando o Leônidas lança a lança no Xerxes,
e sangrei. Ele falou, eu falei que eu ia fazer um Deus Rei sangrar antes que eu morresse. Então, eu acho que o cara falar e fazer acontecer é muito foda. Qual a sua música preferida? Cara, acho que tudo é sobre você. É um louvor. Louvor. É. Religião. Cara, eu sou cristão. Eu acho que é um pouco complexo, né, sobre religião, mas eu acho que religiões são feitas por homens. A gente tem um Deus que várias pessoas vê ele e interpreta de formas diferentes, mas Deus é único e presente. MMA ou Muay Thai? MMA. Diz pra mim, uma análise. Se você não fosse lutador, o que você gostaria de ser? Cara, eu já sonhei muito em ser jogador de futebol. Provavelmente eu ia ser algum atleta, não sei de quê, mas eu sempre fui envolvido com esporte. Joguei eu acho que eu fiz todos os esportes que eu criança faria. Futebol, vôlei, handebol. Cara, alguma coisa envolvida com esporte, ainda não sei o quê. Depois que eu abdiquei minha vida pro MMA, esse era o plano A. Então nunca deixei existir um plano B. Chute e boxe. Cara, família. Família? Ah, família? Pô, meu combustível. Eu acho que minha força vem de lá, cara. Tá em casa, no meu pai, na minha mãe. Voltar pra minha cidade é muito bom. Muito bom. Pô, obrigado, cara. Muito obrigado. Muito legal. Obrigado, querido. Esse bate-bola é muito legal. Eu gosto, adoro manopla. Que Pô, a irado. gente extrai, tem que ser rápido, né? No raciocínio ali, que é muito bacana. Matuto, eu queria que você olhasse para aquela lente ali, ó, a lente da verdade, e mandasse uma mensagem para os teus fãs. Uma mensagem inspiradora para os teus fãs, porque você sabe que muitos fãs, apesar de alguns haters que todo mundo tem, normal, Claro. cada um fala aquilo que sente, mas muitos fãs buscam inspiração na vida de vocês. Então, olha ali para a lente da verdade aqui do Fight Mode TV, do De Lutador para Lutador, e manda uma mensagem rápida e direta aí, como teus golpes. Cara, igual eu falei aqui, eu acho que tudo tem seu tempo, não é no nosso tempo. Acho que a gente tem que aprender que não é no nosso tempo que as coisas acontecem. E acreditem nos sonhos de vocês, dediquem de verdade, a vida é só uma. Então, o prime da gente, a gente tem que usufruir de cada momento. E, cara, o tempo é uma coisa muito preciosa. Eu acho que o tempo é uma coisa muito preciosa. A gente se perde muito em outras coisas, deixa a energia dissipar em várias coisas. Foca no objetivo, confia em você, que eu acho que isso é o mais importante, ter uma confiança boa. E acredite, cara, as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. E, vou falar uma coisa que em Filipenses 4,13 está escrito: posso tudo em Cristo que me fortalece. Enquanto essa força, o poder dessa frase entrou dentro de mim, cara, isso mudou minha vida de verdade, cara. Então, acredito em vocês são demais, podem todas as coisas, isso é um fato. Amém. Show, irmão. Muito obrigado, cara. Deus abençoe a sua Obrigado, meu vida. querido. Satisfação Sucesso tá na sua aqui, ó. jornada. Obrigado. E aí, espero te ver em breve comentando suas lutas aí no maior evento do planeta. Amém. Prazerão, obrigadão por abrir as portas aí. Muito feliz de estar aqui. E espero estar escutando você falando meu nome. Beleza. Pô, é isso, galera. Foi mais um bate-papo muito bacana aqui no De Lutador para Lutador. Então, espero que você tenha curtido bastante esse papo aqui com o Marco Túlio, o Matuto. E fiquem ligados para próximas entrevistas. Grandes atletas estarão junto com a gente aqui no nosso estúdio aqui em Alphaville para o mundo. Então, muito obrigado pela sua presença. E lembre-se, aqui o papo é diferente, é de lutador para lutador.